começando o nosso Café e Comunhão. E o tema dessa semana é o que é graça para você. Você está achando graça? Você está desfrutando da graça? Essa comunhão é para falar sobre o que é graça e como desfrutar da graça. Vou colocar nessa roda de amigos aqui para a gente construir. Boa noite, Saulinho. Boa noite, Herbert. Pedrão. Rogerão, meu sobrinho, tamo junto. Boa noite. Aí, mais um programa para desfrutar dessa graça de Deus maravilhosa. Amém. Então vamos discutir isso aqui, né? O que é comunhão? O que é graça? O que é graça para você? O que é graça na sua experiência? E como desfrutar dessa graça, né? A palavra graça tem vários significados, né? E eu vejo que o real sentido, a realidade do que é graça se perdeu com o tempo. Para você, o que é graça? Vamos descobrir junto? Amém. Vamos lá então, começar essa discussão. É isso aí. Nós sabemos, né, que no decorrer do tempo, como você disse, né, a palavra graça, como muitas outras palavras, né, porque a graça está totalmente relacionada a Deus e o homem, né? Sim. Só que, por que usa-se muito o grego, né, como referência? Nós temos lá as línguas mais antigas, né, o aramaico, o hebraico, aí vem o grego e originou o latim e dali meio que parou, porque realmente as palavras começaram a ter N sentidos, vários sentidos, e principalmente as palavras relacionadas a Deus e o homem, como salvação, como misericórdia, e graça é uma delas. Então, a graça vem do grego, de uma palavra charis, né? C-H-A-R-I-S, charis, que significa favor imerecido. Uau! É um favor imerecido. Esse é o significado original dessa palavra, da palavra graça. Ou seja, um favor que alguém fez por mim, eu vou me pôr assim, né? Que eu realmente não merecia. Esse é o significado autêntico. Né? Mas aí o que veio acontecendo depois disso? Né? Então nós sabemos. Puxa, esse cara é super engraçado. Não é isso, Pedro? Para de graça. Para de graça. Pô, para, o que é isso? Deixa nossa de graça. Teve também quanto tempo que as pessoas, né, sei lá, acho que se tratavam. Século XV, século XVI, elas perguntavam se o nome assim, né? Qual é a sua graça? Aí a pessoa respondia, né? Qual é a sua graça? O Herbert, né? Então realmente graça é uma palavra que tomou dimensões assim. Perdeu o verdadeiro sentido ao longo do tempo, né? Perdeu. Eu ouvi uma definição uma vez, em uma comunhão com irmãos, assim, e teve um irmão que falou algo que eu achei incrível, que ele falou assim, olha, o que você merecia? O que eu merecia? Eu merecia a condenação porque eu não tinha nada a ver com Deus. Eu queria saber de Deus. Então, eu merecia a justiça, a condenação. E o que eu recebi? Sem pedir, sem comprar. Eu recebi graça. Sem merecer. Por causa de uma pessoa. Eu recebi graça. Então, você falando desse significado da graça, eu achei que é um favor imerecido, né? É algo que eu não merecia, mas eu recebi. E isso é incrível. É maravilhoso. A gente poder desfrutar dessa realidade hoje, né? O fato de eu receber graça está totalmente relacionado com o preço que alguém pagou. Alguém pagou um preço, verdade. Porque se tornou de graça para você porque alguém preparou. Exatamente. Então, assim, tem que ficar claro. Aquele que peca, o salário é a morte. É a morte. Ponto final. Quem pecou? Eu pequei. Nós pecamos. Consequentemente, eu que tenho que morrer. É verdade. Mas outra pessoa morreu a meu favor. Sim. Então, diante disso, eu recebi algo que eu não mereci. Não mereci. Verdade. Eu creio que uma definição muito boa de graça é essa. Sim. Receber algo que eu não mereço. Uma coisa interessante é que, se a gente for ver o que é o pecado, né, o salário do pecado é a morte, né? Então, já desde da antiguidade, né, desde dos primórdios lá da civilização lá, Deus já havia falado isso, ó, o salário do pecado é a morte. E como que o pessoal fazia antes, né? Eles sacrificavam animais, né, em lugar de pessoas, né?
Porque tinha que haver a remissão do pecado ali através da morte, através do sangue, derramamento de sangue. Derramamento, sim. E o Senhor ele foi tão misericordioso, né, que ele se deu, né, pra gente de graça. Isso. Ele veio, mesmo a gente não merecendo, né? Sim. Então, acho que a principal condição, olhando, né, nesse aspecto aí, é que, cara, se tem graça, é porque você não merece. Exatamente. Se você não merece, Disso hoje. e o Senhor, ele fez um favor, né, favor. de se dar por nós através da É. morte da cruz, Sim. cara, eu acho que isso é a expressão máxima da graça para mim. É verdade. Né? falou É da perdoar cruz. os nossos pecados por conta disso. Você falou da cruz. E eu lembrei de uma passagem onde fala que todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. É verdade. Então o Senhor, Jesus, ele tomou o cálice da maldição. É verdade. Para nós hoje tenhamos total liberdade, total condição de tomar o cálice da bênção. Sim. Então eu creio que Jesus ele dispensou a nós de uma forma muito abundante. Sim. Muito abundante. Nós temos que ter clareza, né, que hoje a gente está vivendo na era da graça. Sim. E essa graça que nós estamos falando aqui é uma pessoa. É uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Amém. Não é nada relacionado com os outros sentidos que ao longo do tempo essa palavra tomou. Não é questão de engraçado, não é questão de denominar alguma coisa ou alguma pessoa. Verdade. Mas graça é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Sim. E nós vivemos hoje, somos privilegiados porque vivemos nessa era e é uma era de graça. É. Porque vai chegar um dia, e isso é fato, que essa era da graça vai acabar. Vai acabar. Que vai entrar a era do juízo, quando Deus vai voltar na pessoa de Jesus novamente para julgar toda a terra. Então acho que a gente tem que aproveitar hoje para desfrutar dessa graça. Tem um versículo que a gente pegou aqui como chave, que está no Evangelho de João. Eu vou ler aqui na minha versão, mas na versão de vocês vai estar como verbo. E na minha versão está como palavra, que é a mesma coisa. Fala assim, ó. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Verdade. Tá vendo? A graça, ela é acompanhada com a verdade, Sim. é acompanhada com amor, Sim. porque ela é uma pessoa. Amém. A fonte da graça está em Jesus. Sim. Né? Sim. Ele habitou entre nós. Ele habitou. E teve essa morte vicária, ou seja, a morte substituta, né? Era para nós morrermos e ele morreu. Hoje, o Senhor está disponível para nós, realmente para quê? Para que nós possamos ter a vida dele movendo dentro de nós e desfrutarmos mesmo. É o desejo de Deus, né? Sim. Todos nós recebamos, né, o Senhor como nosso Salvador, porque aí a graça nos alcança. A misericórdia dele nos alcança e nos tira da esfera da morte e nos transfere para a vida. Amém. João 3,16 é importante ler também. Ótimo. Meu versículo. Ô, da poltrona, presta atenção nesse versículo agora, tá? Observe Se liga. no seu celular, no seu computador, onde você estiver vendo o programa agora. Presta atenção nesse versículo, porque é Deus demonstrando o amor dele por você que está aí. Sim. Tá bom? Evangelho de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Rapaz, Jesus. isso é maravilhoso. Deus fez o quê? Ele deu. Ele deu. Ele não vendeu para deu. nós. Ele deu para nós, seu filho. Não, Ele e deu. esse cenário é tão incrível, porque eu sou pai. Eu não consigo imaginar dar o meu filho em favor de alguém que era meu inimigo. De alguém que é teu inimigo. Deus, ele só tinha um filho. E esse único filho, ele deu por amor a nós. Para que nós recebêssemos graça. Sim. Rapaz, isso é incrível, cara. Amém. Incrível. Isso é o amor de Deus por nós. Cara, Que é agora, acompanhado dessa graça. agora imagine ele dar o seu filho em favor de um mundo inteiro.
de inimigos. Sim. Não é... Incrível, cara. Não são amigos, né? Antes da morte de Cristo e da sua ressurreição, nós éramos considerados inimigos de Deus. Sim. Se a gente for olhar a nossa condição hoje, mesmo hoje a gente, né, já ter recebido o Senhor, mesmo hoje a gente não merece. E mesmo assim o Senhor se deu por nós. Sim. Né? Ele se deu por nós. A nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida eterna de graça, sem que nós mereçamos nada. Não. Tudo por meio da fé. Tudo por meio da fé. Bastava Cara, crer, basta receber. Basta crer. Não é por obra nenhuma. Não é por você ser uma pessoa humanamente elevada, não é por você fazer caridade, não é por você ser a melhor. Você não precisa pagar. Não precisa, Não cara. precisa subir escadaria de joelho. É Não simplesmente precisa, pela não fé. precisa. É simplesmente acreditando que o Senhor fez isso Sim. por você. Acreditando. Tomando posse, né, dessa realidade. Tomando posse. Sim. Acreditar que é por isso, é a única exclusiva causa que você vai ter a vida eterna, é simplesmente pela fé da morte e ressurreição de Cristo. Amém. Então, Amém. o nosso Criador ele era intangível. Era. Não tinha como ter contato, muito menos comunhão É com o verdade. nosso Deus. Então, Jesus, por meio da sua morte, não foi qualquer morte, Não. foi morte de cruz. De cruz, cara. Ali naquela morte, o pecado de toda a humanidade, Toda a humanidade. como nosso amigo Saulinho falou, estava nos ombros de Cristo. É verdade. Por isso, o Senhor, o maior sofrimento de Jesus foi na sua alma, Sim. Sim. foi no seu psique. É. E o Senhor, naquele momento, mesmo sendo contra a vontade dele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele decidiu morrer por nós. É verdade. Por isso, hoje, eu posso, com total liberdade, nós podemos, com total liberdade, desfrutar da pessoa de Jesus. Sim. Então, eu toco no ponto que o Ebert compartilhou. Vai chegar um momento que essa graça não vai estar mais acessível. E eu lembrei de um versículo que está em Isaías 55:6. Sim. Escute. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Sim. Invocai-o enquanto perto. está perto. Amém. Nossa. Amados, Amém. é hora de invocar o Senhor. Amém. É hora de declarar todos os dias, logo Amém. pela manhã, durante todo o seu dia, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Jesus é o Porque por meio de invocar o nome dele, você vai conseguir desfrutar da plenitude da graça de Deus. É verdade. E uma coisa também que eu fico assim impressionado é porque a gente às vezes não tem dimensão o que foi a morte do Senhor, né? Exato. O que significou a morte dele? Se a gente for olhar, o Senhor, ele recebeu o pecado do mundo inteiro. Sim. Ele desceu ao inferno e ressuscitou ao terceiro dia. É verdade. Cara, eu não tenho como imaginar o que é descer ao inferno. Deve ser uma coisa terrível, tenebrosa, uma coisa Ver a que morte, né? ver a morte, sentir a morte e depois ressuscitar e vencer a morte. Sim. O Senhor venceu o mundo. Amém. Ele venceu a morte. Venceu. E por meio E ele venceu como disso, homem, hein? como homem. E por Venceu meio como homem. disso, hoje a gente pode ter a vida eterna. Amém. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Cara, é sensacional. A gente tem várias definições da graça. Uhum. Acho que o mais importante do que todas essas definições é a gente desfrutar dessa realidade É verdade. que ele é uma pessoa. E essa pessoa que nos ama. Você pode estar achando, poxa, mas cara, eu não consigo, não tem jeito pra mim. Ou talvez você não esteja se importando e querendo curtir sua vida, seus poucos anos de juventude, vamos dizer assim. Cara, na boa, vou te dar a real. Desfruta da graça hoje. O que o Pedro leu é muito sério. Enquanto a gente pode achar o Senhor, enquanto a gente tem Ele Sim, por É perto, verdade. vamos desfrutar dessa graça. Sim, Vamos desfrutar dessa pessoa. verdade. Né? Não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. Não espere. Tem muita gente que pensa, quando eu for correto, quando eu não beber, quando eu não fazer isso, quando fazer aquilo, eu vou buscar Deus. Não, cara, desfruta da graça hoje, deixa Deus trabalhar em você. É o que fala em Isaías, né? Quem pode ler pra gente Isaías 55? Estou aqui na 55. meu.
A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. Tá vendo? Cara, é de graça. De né? graça. Sabe, não olha para a sua condição, não olha para os erros. Erros todos nós temos. Pecados, a gente peca, porque em nós há uma natureza pecaminosa. A gente sempre vai falhar, vai cometer alguma coisa. Mas hoje a gente tem esse privilégio, a gente tem que dar valor a isso, que a gente pode desfrutar dessa graça, Verdade. pode se arrepender, pode chegar diante do trono da graça, onde Deus está ali de braços abertos nos esperando. É verdade. Hoje é o tempo de aproveitar isso. E a graça é para ser desfrutada continuamente. Continuamente. Porque ela é abundante, ela é inesgotável. Olha o que fala no 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Exato. Ouve-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, Perpétuo. que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. O que ocorre, né? Nós, seres humanos, homens, assim, nós somos muito inconstantes em nós mesmos. Muito. Então, muito mesmo. Então, nós sempre estamos ali abalando a nossa fé. Nós temos sempre que buscar na palavra de Deus, né, as nossas, os preceitos bíblicos, os conselhos que Deus nos deixa, que nos dá a realidade do que fazer, para onde que eu vou, né? Como desfrutar de Deus está na palavra de Deus. Então, o conselho que eu dou para mim, para os irmãos, o conselho que Deus nos dá, até em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, é que nós leiamos a palavra. Leiamos. Porque esse trecho, irmão, se você desfrutar desse primeiro versículo, você vê que Deus, ele já se dá totalmente a você, e ele fala, vem, olha, o que ele promete para nós sem preço são coisas preciosas. A água aqui representa a vida, né? Vinho e leite é total, é a plenitude da satisfação. Então é isso que Deus oferece para nós. Então confie na palavra do Senhor. Porém, como você disse, né, a graça não é algo que ficou estático. Deus deu para nós e parou. Não, a graça ainda está sendo derramada sobre nós. Exatamente isso. Né? Tem um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 16. Espero que eu esteja certo. Não, 4:6. Diz assim, ó. Deus resiste aos soberbos, Sim. mas dá graça aos humildes. Amém. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sim. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Não é esse humilde de falar, coitadinho, eu sou tão assim, simples, sabe? Eu não ligo com as coisas. Tudo, não é nada disso. Isso A humildade aqui está relacionada a reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então você se rende, você se esvazia. Senhor, eu preciso de Ti. Reconhece a sua Né? condição. Obrigado porque a Tua graça me alcançou. Amém. Me alcança ainda agora, nesse momento. Isso mesmo. Então é na palavra, irmãos, que nós vamos desfrutar dessa graça. É buscando a O palavra. que eu acho mais top, além do Senhor Jesus ser a própria graça, o maior exemplo de humildade que houve na face da terra é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. O Senhor fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso Pois, mesmo. subsistindo na forma de Deus, não julgou ou usurpação por ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Amém. Então, se você quer desfrutar da graça de Deus, o primeiro passo é se Se esvaziar. esvaziar. Se esvaziar de toda a sua opinião, humilhe, Orgulho. todo o seu orgulho, toda a sua soberba. Se esvazia, jogue isso fora para receber essa graça de forma abundante. Amém. Acho que... Então, uma coisa interessante ver também que fala que o Senhor ele pagou um alto preço, né? Sim. Por nós, né? E o que é engraçado é que se ele pagou um alto preço, ele pagou um alto preço para alguém. Então a gente já não era, né? A gente já pertencia a esse mundo, a gente estava na morte. A gente, antes, né, era filho do diabo mesmo. É isso, É, filhos Então da assim, ira, né? filhos da ira, da desobediência, Isso. né? E o Senhor foi lá e
comprou Ele comprou, a preço de sangue, derrubou, quebrou tudo na cruz. derrubou tudo, foi lá e nos resgatou. Graças a Deus. Pagou com a Graças própria a vida, Deus. pagou com o próprio sangue. Essa é a realidade, ó. Graças a Amém. Amém. Graças. Amém. Graças a Jesus é o Deus. Senhor. Acho que a gente Amém. pode encerrar o programa hoje cantando, Sim, né? vamos. Um hino maravilhoso. Antes, eu só queria deixar um recado para vocês. Não deixem de curtir, de nos seguir. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Jovens com uma Causa. Procura lá no YouTube, Jovens com uma Causa. Os vídeos estão lá também, de todos os programas. Se inscreva no canal e curta cada vídeo. Dê o like em cada vídeo, tá? Nos acompanhe, mande sugestões. Se quiser, vocês podiam ter comunhão sobre algum tema, mande para nós o tema que a gente vai desfrutar e vai compartilhar com vocês. Amém. E lembre-se, priorize o que é importante. Sim. Amém. Você foi importante para Deus. Amém. Amém. Por isso Deus priorizou a sua vida. Isso mesmo. Verdade. E desceu na terra para morrer por você Amém. e para poder te dar graça. Amém. Amém. Deus priorizou a sua vida. Sim. Amém. Não desperdice a sua vida. Amém. Priorize o que é importante. Sim. Priorize a busca por Cristo, o desfrute da graça, a sua família. Amém. Não se deprima porque você é importante, Amém. você é amado. Sim. Tá? Deus não desistiu de você. Independente do que você possa estar vivendo agora, Deus não desistiu de você. Amém. Tá bom? Graças a Deus. Qual a gente vai cantar, tio? Antes, uma boa definição, uma ótima definição para graça, tá? Para todos nós que somos cristãos. Graça é Deus dando o seu Filho gratuitamente para o nosso desfrute. Amém. Aleluia. Essa é uma ótima definição para graça. Oh, aleluia, porque graça é uma pessoa. Graça é uma E pessoa está dentro de nós. dentro de nós. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Qual O que é o hino hino? que nós vamos cantar é S22. graça. O S22. Como é que Graça. chama? Graça. Graça. O hino chama graça, ó, pra você ver. Eu preciso ver a letra. Tá? Me ajuda aí. Irmãos, que nada pois nos afaste do Evangelho de Cristo, que trouxe a nós o Espírito. Irmãos, Deus nos chamou pela graça e revelou no seu Filho, por meio do seu Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, exercitando o Espírito, sereis libertos de tudo, da lei, pecado e do mundo. E vós, com a palavra e o Espírito, a vossa fé, pois crescida, dareis o fruto do Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Senhor, inclina os teus ouvidos e faz-nos jovens em Cristo, que vivam e andem no Espírito. Senhor, inclina os teus ouvidos e faz-nos jovens em Cristo, que vivam e andem no Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a
para nos desarraigar deste mundo perverso. Graça. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Esquecemos. Passando só para lembrar, cada um de vocês, não deixe para amanhã o café e a atitude que vocês podem tomar hoje. Tamo junto! Amém.